Olá, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. Todos nós já pecamos de uma forma ou de outra, mas o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? Vamos explorar as Escrituras para entender melhor o que é o pecado, por que precisamos confessá-lo e como podemos viver uma vida livre do pecado. Junte-se a nós nessa jornada de descobrimento e reflexão. Antes de começar esse conteúdo valioso, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Vamos começar? O primeiro pecado é idolatria. A idolatria é uma adoração de algo ou alguém que não seja Deus. Esta é uma forma bíblica de pecado, que é considerada uma ofensa grave a Deus, porque coloca algo ou alguém acima de Deus. A Bíblia ensina que o único Deus verdadeiro é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que nenhum outro Deus ou objeto deve ser adorado acima dele. A idolatria pode assumir muitas formas, desde a adoração de ídolos feitos pelo homem, como estátuas ou ídolos, até a adoração de coisas materiais, como dinheiro, poder ou fama. A idolatria também pode ser uma forma de encontrar segurança, felicidade ou realização fora de Deus. No entanto, a Bíblia ensina que essas coisas só podem ser encontradas em Deus e que procurá-las em outro lugar é uma forma de rejeitar a vontade divina. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia que fala sobre a idolatria é em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 ao 10, que diz: "Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa que esteja nos céus lá em cima, ou aqui na terra embaixo, ou nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem os servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me odeiam." A Bíblia chama também toda a humanidade a se afastar da idolatria e buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, colocando Deus acima de todas as coisas. Este relacionamento traz paz, propósito e alegria, além de uma vida mais virtuosa e mais próxima de Deus. Segundo pecado, orgulho. O orgulho é considerado um dos 7 pecados capitais na tradição cristã. Tem sido descrito como uma atitude condescendente, como uma opinião inflada de si mesmo ou autoestima elevada. A Bíblia identifica especificamente o orgulho como um obstáculo para viver uma vida moral e ter um relacionamento saudáveis com Deus e com os outros. Segundo a Bíblia, o orgulho é uma forma de se colocar no lugar de Deus, julgando os outros e pensando que sabe mais do que eles. Isso pode levar a atitudes desrespeitosas, egoístas e inacessíveis e atrapalhar o crescimento espiritual. A Bíblia chama cada um de nós a desenvolver humildade e reconhecer nossa descendência de Deus e a tratar uns aos outros com bondade, compaixão e respeito. Uma das passagens bíblicas que fala sobre o orgulho é Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz: "O orgulho vem antes da queda e a arrogância antes da humilhação." A humildade permite uma vida mais equilibrada, uma maior volta para Deus e uma maior abertura ao amor e graça divina. Em resumo, o orgulho é condenado na Bíblia, porque desvia as pessoas de Deus e dos valores cristãos, e a humildade é encorajada como uma forma de se aproximar de Deus e dos outros. Terceiro pecado, mentira. Mentira é condenado na Bíblia como um dos pecados contra Deus e os outros. A Bíblia ensina que a verdade é uma parte essencial da natureza de Deus e que mentir é contra a sua natureza. De acordo com a Bíblia, mentir pode levar a muitos pecados, incluindo desrespeito, falta de confiança e relacionamentos fracassados. Mentir também pode afetar negativamente a integridade e a reputação de uma pessoa e pode prejudicar a confiança das pessoas, instituições e autoridades. A Bíblia encoraja a comunicação genuína e os relacionamentos baseados na confiança e no respeito. Ela pediu a todos que se esforcem pela honestidade e integridade e acabem com as mentiras e a hipocrisia. A verdade é vista como uma parte essencial do caráter cristão, e a busca da verdade é incentivada como meio de comunicação com todos e com os outros. Uma das passagens
passagens da Bíblia que fala sobre a mentira é Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz: Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com seus atos malvados. Em resumo, a mentira é condenada na Bíblia como um pecado contra Deus e contra os outros, e a verdade é encorajada como a parte importante do caráter cristão e como base para relacionamentos saudáveis e baseados na confiança. Pecado 4. Prostituição. A prostituição é condenada na Bíblia como imoral e contrária aos valores cristãos. A Bíblia ensina que o corpo humano é sagrado e se deve ser tratado com respeito e dignidade. A prostituição é vista de forma exploradora e degradante, que coloca em risco a saúde e o bem-estar físico e mental dos envolvidos. Além disso, a Bíblia ensina que o sexo é uma parte importante da vida humana, mas deve ser reservada para o casamento e os relacionamentos conjugais entre os homens e uma mulher. A prostituição é vista como uma violação de princípio e como uma forma de minar a pureza e a santidade das relações sexuais. A Bíblia condena a prostituição como uma atividade imoral e imoderada. Algumas das passagens da Bíblia que mencionam a prostituição incluem Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. E também sabem quem a carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, e sim no Espírito, desde que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia chama todos a se esforçarem para viver os valores cristãos e evitar a prostituição e outras formas de imoralidade. Ela incentiva o respeito pelo corpo humano e pureza sexual e a castidade como parte de uma vida virtuosa e dedicada a Deus. Pecado 5. Incredulidade. A incredulidade é condenada na Bíblia como um pecado contra Deus. A Bíblia ensina que a crença em Deus é uma parte essencial da vida cristã e que a incredulidade é uma forma de rejeição dele e de sua verdade. A incredulidade leva a uma vida sem propósito e sem sentido e afeta negativamente os relacionamentos e a comunidade. A Bíblia ensina que a crença em Deus é o fundamento de esperança e da alegria, e que a incredulidade leva a uma vida cheia de dúvidas e medo. Uma das passagens bíblicas que fala sobre a incredulidade é Marcos, capítulo 9, versículo 24, que diz: E imediatamente o pai do menino, exclamando, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. A Bíblia encoraja a buscar a fé e da verdade, e a confiança em Deus é uma das promessas. Ela chama todos a buscar conhecer mais sobre Deus e seguir suas veredas, suas verdades, mesmo que sejam difíceis de entender ou aceitar. A fé em Deus é vista como uma parte essencial da vida cristã, e a busca da fé é incentivada como meio de comunicação com Deus e com os outros. Pecado número 6. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada um pecado muito grave na Bíblia. É descrito como uma rejeição consciente e irreversível da obra do Espírito Santo e da verdade de Deus na Bíblia. Há referências a essa forma de blasfêmia, como o Evangelho de Marcos, onde os fariseus acusam Jesus de fazer milagres pelo poder do diabo e não pelo Espírito Santo. Jesus respondeu que este pecado pode ser perdoado por todos, exceto pelo Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada muito séria, porque nega a obra do Espírito Santo em nós e porque impede nosso renascimento pecaminoso e a nossa união com Cristo. Uma das principais passagens da Bíblia que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é encontrada em Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 30. E reunindo-se os escribas que haviam vindo de Jerusalém, disseram: Ele tem Beelzebul, e expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E convocando-o, começou a dizer-lhe em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino está dividido contra si mesmo, não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesmo, não pode subsistir. E se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas chega ao fim. Ninguém pode entrar na casa do forte e roubar os seus bens, se não ligar primeiro o forte, e então sim saqueará a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e a blasfêmia que eles disseram. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca
terá perdão, mas será sujeito à condenação eterna. É uma negação consciente da verdade, uma recusa em se arrepender e obedecer à vontade de Deus. A Bíblia ensina que a confiança em Deus e a obediência à sua vontade são as chaves da salvação, e que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um obstáculo à salvação. Ela incentiva a busca pela verdade e a submissão à vontade de Deus, para que possamos experimentar a verdade eterna e a paz verdadeira. O conceito de pecado na Bíblia é a separação do homem de Deus e a sua desobediência à vontade de Deus. Segundo a Bíblia, todos os seres humanos são pecadores que precisam de perdão e reconciliação com Deus. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia também ensina a esperança e a misericórdia de Deus, e que a cada pessoa pode ser perdoada e renovada por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Portanto, a condenação do pecado é sempre acompanhada pela oferta da graça e do amor de Deus, que estão disponíveis para todos os que buscam um relacionamento com Ele. Obrigado por estar conosco até o final. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal para mais pessoas adquirir mais conhecimento bíblico, conteúdo valioso. Fiquem com Deus e até mais.